Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso canal Refúgio Teológico. E neste vídeo eu quero compartilhar com vocês uma pequena reflexão a respeito de um filme que para mim é muito importante, né, em diversos contextos. O Matrix, ele realmente tem uma mensagem muito profunda. Obviamente, existem os aspectos muito ocultistas no filme, né, que nós devemos assim separar, né, e encontrar o que é útil, interessante e para nosso entendimento, né? Porque nem tudo o que reluz é ouro, né? Então, o Matrix, obviamente, deixa a desejar muitas coisas, mas no que nós vamos tentar passar para vocês aqui, realmente eu entendo que será um conteúdo enriquecedor, né? E que vai fazer cada um de nós refletir mais, né, a respeito de algumas coisas, né? O vídeo, né, fala aqui sobre os problemas filosóficos e teológicos encontrados no filme Matrix. Desde já agradeço a sua participação. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe sua opinião, né? E assim a gente vai poder trocar mais conhecimento. Bem, de início eu vou fazer um pequeno resumo do filme, né? Como foi uma introdução. Não sei se a maioria já ouviu o filme, mas o filme realmente é interessantíssimo, né? Vejamos o seguinte, basicamente o filme ele foi lançado aí na década de 90, né? Então o filme ele vai ter uma história que vai girar em torno de um personagem chamado Thomas Anderson. Ele desempenha, o papel desse personagem é desempenhar um programador de computador, que vai levar uma vida dupla como hacker, né? Esse hacker ele é chamado de Neo, ou Neo. Então, ele descobre que a realidade que conhece é uma simulação chamada Matrix, criada por máquinas inteligentes para subjugar a humanidade, enquanto seus corpos são usados como fonte de energia. Com a ajuda de Morpheus, né, e Trinity, Neo desperta para a verdadeira realidade e começa sua jornada para libertar a humanidade do controle das máquinas. Então, esse resumo ele traduz, né, muita coisa. A princípio, a base no qual se estende toda a série, né, toda essa quadrilogia, é que a humanidade ela está passando ou está em um estado de escravidão muito profundo. Isso nos leva a pensar nesse estado de escravidão, né, de cativo, né, de aprisionamento, o que é dito, né, nos evangelhos, no livro do Gênesis, né, onde o ser humano ele está morto em delitos e em pecados, né? Então essa é a maior camada de aprisionamento da humanidade. Não há como fugir disso. Só que saindo desse aspecto e realmente focando mais no filme, Neo, né, tem suas atividades, né, como um cidadão normal, mas ele percebe que o seu ambiente ele está não somente corrompido, corroído, mas também é um ambiente de dominação. É um ambiente onde ninguém pode sequer pensar ou questionar a respeito de uma verdade transcendental. E para a sorte ou para o destino de Neil, de Thomas Edison, ele é encontrado, ou pelo menos ele é guiado, né, para duas pessoas, que é Morpheus e Trinity. Eles dois vão tentando argumentar a respeito de que ele está sendo manipulado, né, em toda a sua vida. Mas ele vai rejeitar em alguns sentidos essa explicação por na mente de Neil, né, aquilo que era real era ilusão. E o que era ilusão na mente dele era real. Então há realmente uma escolha, há realmente uma determinação.
Obviamente, isso vai ser mais trabalhado nos outros pontos do filme. Veja que é muito complexo. Então, isso envolve as nossas próprias vidas, né? Seja na profissão, na vida pessoal, privada, social, né? Espiritual, acadêmica, enfim. Nosso meio, ele pode realmente estar sendo utilizado por, não exatamente máquinas, né? Mas por alguma entidade, ok? Bem, partindo da ideia que nós conhecemos um pouquinho do filme, ou se você já viu o filme, deixa eu só organizar aqui a câmera. Pronto. Sabendo desse detalhe do filme, a gente pode buscar, né, encontrar exatamente alguns problemas, algumas dificuldades que mantêm o filme em movimento. O filme não se perde quando ele apresenta problemas, né? A vida humana, ela tem problemas. E esses problemas, não vou dizer todos, né? Eles servem para movimentar a nossa percepção. Então, os problemas filosóficos e espirituais, o filme Matrix apresenta também. Por exemplo, dentro do aspecto dos problemas filosóficos, obviamente, pessoal, sempre que nós estivermos abordando algum filósofo ou a filosofia, a gente tenta fazer uma purificação, uma filtragem, né? Para a gente não ficar na relatividade das coisas, ok? Então, nos problemas filosóficos, nós vamos encontrar pelo menos 2 pontos, que é realidade versus ilusão. Então, o filme ele levanta a dúvida, o questionamento, a curiosidade em saber o que é realidade, o que é real e o que é ilusão. Então, o filme ele vai fazer você questionar, pelo menos essa essência do filme, sobre o que é real e o que é ilusão, levando ao telespectador, né, e até mesmo o próprio personagem, a uma reflexão profunda sobre a essência da realidade. Um ponto aqui. Não sei qual é o seu ambiente, né, geralmente, mas o meu ele é totalmente diferente do que eu faço aqui nas redes sociais. Mas aonde eu trabalho, pessoal, a discussão, os questionamentos que as pessoas fazem não é sobre a natureza da realidade, obviamente não é sobre a ideia de ética, de estética, a ideia de Deus, enfim, mas é apenas aquele aspecto apenas superficial de que apenas comentários relativos sobre vidas medíocres, né? Então isso não é o papel de uma pessoa comum. Na verdade, os seres humanos foram criados justamente para encontrar a verdade, mas as pessoas caem em ambientes, né, ou apenas ficam sustentando um jogo de narrativas fictícias, pensando que isso tudo é a realidade que eles precisam questionar. Eles trocam a realidade pela ilusão, né? E não ficam realmente em busca dessa natureza. Por outro lado, o filme também apresenta como problema filosófico o debate interminável sobre liberdade e determinismo. Então, Neo ele tem que fazer uma escolha entre tomar uma pílula azul e uma pílula vermelha. Essas pílulas elas são símbolos do dilema entre aceitar a realidade controlada, né, fictícia, manipulada, dominada, ou buscar a verdade que o liberta. E assim questionar as suas próprias atos de liberdade, a sua própria consciência, as suas próprias escolhas, né? Um exemplo disso é que nós entendemos que somente o cristianismo é a única cosmovisão que era sustentada filosoficamente, historicamente e cientificamente, diferente das outras, né, que não são sustentadas. Então, não há como dizer que acredita em Cristo e, ao mesmo tempo, acreditar em extraterrestre. Né? Fica difícil. Só para você ter ideia, ok? Depois dos problemas filosóficos, nós encontramos os problemas espirituais. Obviamente,
O indivíduo que nós somos, ele não é somente matéria, ele não é somente carne, não é somente átomo, né? Não é somente questões subatômicas ou da mecânica quântica, mas nós somos seres espirituais, né? E por sermos espirituais, nós temos problemas não somente de ordem social, filosófica, psicológica, mas temos problemas de ordem espiritual. Então, nesse sentido que o filme não é uma evangelização perfeita, não procura defender o cristianismo, enfim, mas, ao contrário, ele vai extrair do cristianismo essas situações muito real, mas de uma forma meio que camuflada, para não dar realmente pistas, né, de onde foi feito essas ideias. Então, os problemas espirituais são o despertar espiritual. Eu chamaria de nascimento espiritual. Você vai ver alguns momentos que Neil ele se acorda, né? No nosso caso, a gente precisa nascer de novo, né? Então, é esse nascimento espiritual. Então, o filme ele aborda o conceito de despertar espiritual, mas nós vamos chamar de nascimento espiritual, né? Conforme João capítulo 3, onde Neil precisa realmente nascer ou despertar para a verdadeira realidade e seu propósito. Lá na frente a gente vai entender melhor porque há essa necessidade de nascer de novo. Deixa eu dizer só um detalhezinho. Nós temos aqui no canal cursos de mais variados temas, né? E um deles é a apologética. Em alguns momentos do vídeo, no nosso curso de apologética, eu digo o seguinte, que ninguém vai entender realmente Deus a não ser que Deus o regenere primeiro. Uma mente escravizada pelas trevas não conhece a verdade divina, a não ser que a verdade divina liberte o homem, né? Então, nesse caso, é o que acontece justamente aqui. É necessário realmente o indivíduo conhecer a verdadeira realidade, que no nosso caso aqui é o reino de Deus, né? A salvação e messianismo. Obviamente, o filme vai começando a distorcer as ideias reais, né, de salvação, né, de messianismo, não para ser um filme religioso, nem de crenças religiosas, né? Ele cria e reescreve esses aspectos para encaixar no gênero da ficção científica, certo? E assim é entendido que Neil frequentemente visto e é comparado até mesmo pelos próprios personagens do filme como um Messias que tem uma missão de libertar, de salvar a humanidade que está escravizada por essas máquinas, né? Então, Neil é um escravizado também e que foi liberto, diferentemente do verdadeiro Messias, que é visto no Antigo e no Novo Testamento, muito diferente, né? Mas eles fazem, né, esse jogo de mudança para não ser tão idêntico ao Messias que a revelação ensina. E assim mesmo assim a gente consegue captar esses sinais e entender esses pontos, né? Entendeu? Bem, um pouquinho mais. Eu quero falar um pouquinho mais sobre Thomas Anderson, que é o Neo, né? Vocês estão vendo aqui junto com o Trinity. Esse personagem, ele representa muito do que nós somos, pelo menos, né? Por quê? Nossas vidas sempre vão fazer a escolha entre a realidade e a ilusão. Adão e Eva, né? Se vocês forem medir um pouquinho, Adão e Eva, eles tiveram que fazer uma escolha entre a realidade ou a ilusão. Infelizmente, esse pecado original, né, herdado por Adão e Eva, né, por nós, fez cada um indivíduo nascer no mundo de ilusão. Um exemplo disso são os textos bíblicos, né, que dizem que nós somos, né, já recebemos, né, a maldição, enfim. E quando você pega a mais pura criança da terra,
nenhuma delas abre sua boca e diz que Deus é bom. Isso é interessante. Mas, ao contrário, existe todo um processo de aprendizagem para que essa criança passe a realmente conhecer Deus e assim dizer que Deus é bom. Mas nenhum de nós, por nascimento, né, é, é, atualmente, temos a mentalidade já configurada. Abre aspas. Existe, obviamente, aquele aspecto religioso, aquele aspecto da necessidade de acreditar em Deus embutido em nós, sim, mas está meio que, vamos dizer assim, em termos psicanalíticos. Não gosto muito da psicanálise, mas somente para vocês entenderem aqui o meu ponto de vista, no termo psicanálise, né, existe uma repreensão, é reprimido isso é ocultado, isso é amassado, isso é jogado no nosso subconsciente e esquecido. Então nós passamos a ser seres que não conhecem realmente Deus, mas depois, pela misericórdia, nós podemos retornar isso, né? Enfim, apenas para vocês entenderem um pouquinho sobre isso aí. Então, Thomas Edison, também conhecido como Neil, tem uma vida ordinária, até que é contratado por Morpheus, que lhe oferece uma escolha só, a pílula azul, para abrir seus olhos, para continuar vivendo na ilusão da Matrix, ou a pílula vermelha, para despertar realmente para o mundo real, para a realidade. Então, Neo escolhe a pílula vermelha e descobre que a realidade que conhecia, que estava vivendo anteriormente, era uma mentira, era uma ficção, era a simulação criada e controlada para dominar a humanidade. Então, muitos de nós temos essa escolha. Vamos escolher o reino de Deus ou as ilusões do mundo, dos homens, dos demônios, que nós vamos escolher, né? Ou as nossas próprias ilusões. No filme Matrix tem todos esses detalhes entre personagens, tramas, problemas, assuntos dos mais variados temas. O personagem principal, Thomas Edison, e a sua necessidade de se libertar, mas também existe não somente essas guerras, né, aparentemente contra uma máquina, né, mas existe de fato a encarnação do mal, visto no personagem chamado Agente Smith. O Agente Smith é aquele personagem, né, que representa uma força que vai corrigir as anomalias do sistema. Nós que questionamos o sistema é visto como anomalias, ou, permite-me dizer, aquele termo, né, preconceituoso. Aí você vai entender, né? Então, Neil, né, além de se libertar dessas correntes e de ter esse problema para vencer a Matrix, ele tem um inimigo terrível chamado Agente Smith. Ele, na ficção do filme, ele é um programa de computador que atua como uma força policial dentro da Matrix. Então, o Agente Smith representa o sistema opressor que mantém todos os seres humanos escravizados, eliminando qualquer ameaça em controle das máquinas. Então, percebendo todo esse cenário, a gente pode dizer assim, então, como vencer esses problemas? Como vencer o inimigo? Primeiramente, nascer para a verdade, né? Rebelião contra a opressão, não aceitar a mentira, seja ela social, política, científica, filosófica, religiosa, e também ter um autoconhecimento e sabedoria, uma atitude filosófica. Então, nascer ou despertar para a verdade é o seguinte, seria para um Neo, né, para realmente ser capaz de vencer todos os problemas, para ele existe uma necessidade de buscar a verdade, além das aparências e ilusões, questionando a realidade apresentada. Um outro ponto é
rebelar-se de maneira coerente, né, contra a opressão. Então, a união e a resistência contra os sistemas opressores são cruéis para a libertação. Então, um exemplo disso é o comunismo, né, junto com o socialismo, nazismo, fascismo e tal. Enfim, autoconhecimento e sabedoria. Então, nós necessitamos, assim como Rio, enfrentamentos internos e externos e conhecer a própria identidade. São passos essenciais para eliminar, vencer, obstruir, quebrar qualquer ilusão. Mas isso eu digo não de forma que seja muito fácil, que seja muito ingênuo, né? Existe, obviamente, toda uma complexidade, toda uma guerra a ser batalhada para conquistar esses passos para vencer essas situações. No filme, pessoal, além de ter esses problemas filosóficos, né, o agente do mal, né, o personagem, o ator principal, existe também pelo menos, a, é, no mínimo, depois que a gente percebe dos aspectos filosóficos, a gente faz uma catalogação e percebe que existe platonismo inserido no conteúdo do filme Matrix. Então, existem teorias filosóficas e teóricos filosóficos que estão sendo utilizados para criar uma narrativa e assim chamar a nossa atenção. Por exemplo, uma das primeiras teorias que o filme vai, obviamente, fazer uma modificação é baseada no platonismo. Então, a Matrix pode ser comparada à alegoria da caverna de Platão, onde os prisioneiros confundem sombras na parede com a realidade. Então, Neo, ao sair da Matrix, representa a jornada do filósofo que ascende ao conhecimento verdadeiro. Então, o teórico dessa teoria filosófica é Platão. Também nós temos inserido no filme, né, a teoria filosófica chamada simulacro e simulação. Existe um conceito de que a realidade percebida por nossos sentidos pode ser uma simulação inspirada em ideias de um filósofo chamado Jean Baudrillard sobre a hiperrealidade e simulacros. E o teórico dessa teoria filosófica é Jean Baudrillard. Também nós temos uma outra teoria que nós percebemos no filme a teoria de Descartes chamado o gênio maligno, né? Então, basicamente, isso é a dúvida cartesiana sobre a realidade e a possibilidade de se estar enganado por um gênio maligno ecoa no filme. Então, dessa ideia é de Descartes. Então, o filme ele procura identificar os agentes que escravizam humanos são as máquinas. Nesse caso aqui, desse teórico, ele diz que existe uma entidade espiritual chamada gênio maligno que nos escraviza. Veja só. Também nós temos existencialismo presente na obra do filme. Então a busca por um significado e liberdade dentro do mundo absurdo reflete temas existenciais. Podemos falar um pouquinho sobre Jean-Paul Sartre e Friedrich Nietzsche. Obviamente esses personagens aqui eu não gosto muito deles, mas a gente percebe que existe ou não, diretamente ou não, esse papel do existencialismo no filme Matrix. Bem, percebemos também que a história do filme, os personagens, a teoria, teóricos filosóficos, para construir agora uma ideia, né, de um mundo profundamente dominado por uma mentalidade que é contra a ideia da verdade absoluta e da realidade concreta. Então, o filme Matrix, ele realmente pretende apresentar a cada um de nós que é uma realidade atualmente controlada e fabricada vai violar a liberdade, a verdade e a própria realidade concreta. Então, este domínio sugere a crítica à sociedade onde a informação, os dados e o conhecimento é manipulado e as liberdades individuais são suprimidas em prol de uma falsa estabilidade de paz e prosperidade.
Eu diria aqui a vocês, e não é isso que nós estamos passando em 2024. Bem, manipulação e informação é uma tática de um mundo que esquece da verdade absoluta. Então, as máquinas, o gênio maligno, as ilusões mantêm os seres humanos, desde da sua meninice, ignorantes sobre a verdadeira natureza da existência, destacando a importância de acesso à informação verdadeira. Existe também um conformismo versus a liberdade. Então, a conformidade forçada através da ilusão da matriz é contraposta pela liberdade, pela busca da liberdade e a verdade de Neo e seus aliados. Por fim, basicamente, existe o questionamento crítico, né? Mesmo nesse mundo onde a mentalidade viola a verdade absoluta e a realidade concreta. Então, esse questionamento crítico vai encorajar, pelo menos, uma mentalidade de questionamento crítico e desconfiança saudável em relação à aparência e autoridade estabelecida. Podemos, assim, fazer a conclusão final desse filme e desse nosso objetivo, dizer o seguinte: Matrix, de fato, é uma obra de ficção científica e desafia a cada um de nós. É um desafio, pessoal. Existe um desafio. Esse filme que nós estamos falando aqui agora não é apenas um passatempo, não é para você perder seu tempo, mas o filme ele deseja, no meu entender, que os espectadores questionem a realidade na busca pela verdade, abordando temas filosóficos e espirituais profundos para fazer a gente questionar a situação real, né, do mundo. O filme também nos instiga a refletir sobre a natureza do nosso mundo, o poder do conhecimento e da liberdade. Através de personagens como Neo, vemos a importância de nascer para a verdade e lutar contra o sistema opressivo, promovendo a mentalidade crítica autêntica na busca pelo sentido da vida. Então, essa busca, esse nascimento, essa luta contra o sistema opressivo, nós percebemos também, entendendo aqui que é aquilo que o Antigo e o Novo Testamento nos diz. Mas deixa aqui como ressalva, quando fala assim sobre lutar contra o sistema opressivo, não estou usando a expressão opressor, opressão, opressivo, com viés de esquerda ou marxista, né? Porque geralmente esse grupo pseudo-político utiliza essa expressão para manipular as pessoas. Então, não estou usando esse sentido, estou usando o sentido opressivo, no sentido comum e simples do termo, tá? Desde aqui do papel e conteúdo do filme Matrix, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, se você quiser nos ajudar, quiser estudar conosco, quiser mais informações, tá bom? Então se inscreva no canal, compartilhe, contato conosco pelo telefone que está aqui no vídeo. Forte abraço e até o próximo vídeo.